Minha gente, o Enem existe desde 1998 e até 2004 ele figurou apenas como o Exame Nacional do Ensino Médio. Era uma prova importante, sim, para o governo saber como que a educação era trabalhada ao longo de todo o território nacional. Para o aluno mesmo, não servia para dizer se ele passaria de ano ou não, se ele concluiria o ensino médio ou não, se ele teria o direito, através dessa prova, de entrar numa universidade ou não. Era mais importante para o governo do que propriamente para o aluno. Somente a partir de 2004, essa prova serviu como uma ferramenta importante de acesso à universidade. Passou a ser reconhecida como vestibular. E por que eu estou contando essa história para você como se você já não soubesse disso? Porque na aula de hoje eu quero falar sobre a equação da circunferência. E você se tocou das datas? Uma breve recordação. Surgimento, 1998. 2004 passa a funcionar como vestibular somente em 2013. A primeira equação da circunferência, a primeira questão sobre a equação da circunferência foi cobrada. E assim o Enem é. Ele considera que você, quando se prepara à luz das habilidades discutidas na matriz referência do Enem, você tem condições de resolver questões até sobre matérias que você não viu ou nunca tenha sido cobrada. Você vê sempre uma novidadezinha sendo cobrada no Enem. E PH, como é que a gente faz? Bem, a gente aqui no nosso canal, no Receita Matemática, tende a te explicar tudo nos mínimos detalhes. E hoje, para falar dessa questão difícil sobre a equação da circunferência, caída no ano de 2018 no Enem, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu que, quando estudava, usava, era a seguinte: você vai precisar transformar frase em conta, você vai precisar transformar oração em equação, uma oração da língua portuguesa. Eu vou te ensinar, da maneira mais requintada possível, a interpretar uma questão de matemática do Enem. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e não quero perder muito mais tempo. Eu vou fazer a leitura dessa questão e nós vamos passar a discutir todas as estratégias e as partes técnicas para sua resolução. Combinado? Vamos para a leitura. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Legal. Primeira grande dica que eu vou oferecer para você é que na hora que a gente está resolvendo uma questão qualquer de matemática, qualquer desenho, qualquer esquema é valioso para a gente poder interpretar mais, para a gente poder interpretar melhor. Eu desenhei uma reta como se fosse o nosso terreno plano. E aqui está o ponto A, que representa o foco do primeiro incêndio. Aqui eu tenho um outro foco de incêndio que está a 30 metros de distância deste foco A. É o que ele tratou no enunciado como foco B. Tudo bem? Tranquilidade? De modo muito discreto, eu gostaria de tentar pegar um ponto aleatório e verificar qual seria essa posição que permitiria medir a distância deste ponto ao foco A, permitiria medir a distância deste mesmo ponto ao foco B e identificar se era uma distância o dobro da outra. Então eu tomei um ponto aqui aleatório, eu vou chamar de um ponto P qualquer. E vou fazer um segmento de reta aqui desenhado, que vai deste ponto P até o foco A. E eu quero tomar este mesmo ponto P e desenhar a distância dele até o foco B.
Tudo bem? Foi mega aleatório? Foi. Eu tentei fazer o que poderia ser o mais perto possível da realidade. Para quê? Para que eu pudesse mostrar para você uma ferramenta importante nos nossos estudos. Se você nos acompanha, já deve ter percebido o quanto eu uso um barbantinho. Repara que este barbantinho, esticado desse modo, tem um comprimento tal. Na hora que eu dobro esse barbantinho, este barbantinho passa a ter metade do tamanho, o que bate com o que eu gostaria realmente de representar. Este ponto, ele é um dos pontos que guardaria uma distância em relação a A, que é o dobro da distância que ele guardaria em relação a B. Pronto. A grande pergunta é, será que ele é o único? Bom, eu não creio que ele seja o único, porque no incêndio eu posso ter diversas posições para um camarada, para um bombeiro, que pode ter exatamente a mesma distância para A, que seja o dobro da distância para B. Eu apostaria num outro ponto, repara, simétrico a ele em relação a essa posição, que também teria o dobro da distância para A em relação à distância para B, que seria desenhado aqui embaixo. Então já teríamos dois pontos. Mas repara que eu quero escrever para você uma estrutura bem inteligente. A distância deste ponto P ao ponto A tem que ser igual ao dobro da distância deste mesmo ponto P ao ponto B. Pronto. Isso eu diria que é a oração, o trecho do texto fundamental para você transformar em uma conta. Isso daqui é o magistral. A partir dessa equação pequenininha que nós montamos, nós vamos ter condições de verificar aonde a gente vai parar. Segunda grande dica. Quando a gente resolve uma questão difícil, eu sei que a ansiedade é muito grande, o nervosismo toma conta de você, mas você não deveria se sentir obrigado a, ao término da leitura, imaginar como seria do início ao fim a sua solução. Para muitos professores, a gente se obriga a dar o primeiro passo, e esse é o mais importante. E depois que eu executo o primeiro passo, aí sim, eu estou me posicionando de modo mais claro e consigo enxergar o segundo passo que eu deveria dar. Depois de executar o segundo passo, eu consigo enxergar qual é o terceiro. Então entenda, por favor, que, de novo, você não deveria se sentir obrigado ao término da leitura, principalmente da leitura de um exercício, de uma questão que é difícil. Você saber exatamente o que você vai fazer, passo a passo, do início ao fim, ninguém está te obrigando a isso. Eu tenho certeza que o seu professor, no seu cursinho, no seu colégio, determinava essa situação para você. Então, PH, o que você quer dizer com essa história? Eu quero dizer que se eu estou falando da distância entre dois pontos, eu estou falando de um aspecto da geometria analítica que é muito importante. E aí eu já te aviso que eu tenho aqui no nosso canal um vídeo onde eu te explico, se é que você precisa dessa aula, como é que você calcula a distância entre dois pontos. Você tem uma fórmulazinha, essa fórmula é importante você memorizar, não resta dúvida, mas eu gosto da ideia de, aí vai a terceira dica, se você não memorizou, então você não vai resolver a questão, ou você tem lá o seu plano B. Isso é importante. O plano B é a aplicação de Pitágoras e eu vou te dar uma dica especial, vou te dar um alerta. No finalzinho do vídeo eu vou deixar todos os cards importantes para você acessar as aulas, para complementar esse trabalho aqui. A primeira aula é sobre distância entre dois pontos, de fato. A segunda aula é sobre equação da circunferência, que é no que a gente vai acabar culminando. Pronto, eu já dei um spoiler para você. Mas, Paulo, como é que a gente vai chegar nessa história? Beleza. Se você tiver que calcular a distância entre pontos, eu preciso de coordenadas. Se eu preciso de coordenadas, eu preciso de um plano cartesiano muito bem desenhado. Então, eu vou considerar este como o eixo horizontal. Repara que o exercício não falou de plano cartesiano, mas não quer dizer que você, por conta própria, por uma questão de iniciativa, você não possa desenhar. Veja, eu tenho agora o meu eixo Y, o meu eixo vertical.
Tudo beleza? Assim sendo, eu vou caracterizar aqui embaixo algumas coordenadas. As coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto P. Este ponto A que você está vendo, eu fiz com que os eixos fossem desenhados de modo que a própria origem do sistema fosse no ponto A. Então este ponto A, para este nosso plano cartesiano, é um ponto de coordenadas 0 e 0. O ponto B, ele está sobre o eixo horizontal. Então a ordenada dele é igual a 0. Eu vou considerar, então, que este ponto B, além de ter ordenada igual a 0, tem uma abscissa igual a 30. Afinal, o próprio enunciado tinha citado para a gente exatamente essa posição. Vou desenhar um pouquinho mais baixo, porque nós temos desenhos interessantes para fazer ainda aqui dentro. Então vamos lá. Este ponto B é um ponto que tem coordenadas 30 e 0. E aquele ponto P é um ponto mega genérico, tá? É um ponto que eu quero considerar como de coordenadas x e y. Vai estar passeando, vai estar variando no plano cartesiano, então eu deixo este ponto P com liberdade de mudar tanto a sua abscissa quanto a sua ordenada. Bom, se é para a gente aplicar alguma fórmula, como a que você já está vendo no quadro, de distância entre dois pontos, eu tenho condições de dizer que a distância do ponto P ao ponto A é calculada pela raiz quadrada de ΔX ao quadrado, ou x de A menos x de P ao quadrado. O x de P a gente considerou como x, o x de A igual a 0 ao quadrado, mais o y de P, que a gente considerou meramente como y, menos o y de A, que é igual a 0, coincide com a origem do sistema, tudo isso ao quadrado, prontinho. Eu apliquei a formulazinha, que você está vendo ainda no quadro, da distância entre dois pontos. A raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Essa distância tem que ser igual ao dobro da distância do ponto P, o mesmo ponto P ao ponto B. Então você vai considerar x de P menos o x de B, que agora que nós determinamos as suas coordenadas, nós temos condições plenas de fazer a descrição dessa fórmula, mais y de P menos y de B. Tudo isso ao quadrado. Pronto, extraí a raiz, eu tenho a segunda distância. Você entendeu o que eu quis dizer com aquela estratégia mega importante? Eu preciso saber dizer uma primeira equação. Eu preciso saber dizer a situação que ele propôs. Mesmo que, tendo dito e não tendo ainda os eixos cartesianos, eu só entendi que eu precisaria dos eixos cartesianos porque eu disse essa primeira frase matemática, essa primeira equação montada. Tudo bem? Tranquilidade? Legal. E agora, PH, o que a gente faz da vida? Eu tenho certeza que você sabe muito bem o que a gente vai fazer. Porque eu tenho uma grande equação. Essa é uma equação irracional. Eu queria eliminar as raízes. E para eliminar as raízes, eu sugiro elevarmos tudo ao quadrado. Prontinho. Na hora que eu elevo ao quadrado, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Isso para valores positivos via de regra. Então, aqui eu vou ficar com x menos 0, vai dar x ao quadrado, eu vou ficar apenas com x ao quadrado, mais, da mesma forma, y ao quadrado. Eu peguei a raiz e elevei ao quadrado, a raiz sumiu. Isso tudo vai ser igual a, eu estou elevando um produto ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, que multiplica o x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Eu peguei um produto para elevar ao quadrado, 2 ao quadrado deu 4, e a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Pronto.
A nossa equação está tomando uma forma mais bacana do que aquela do início que pouco dizia para gente. Tudo bem? Vamos lá para os desenvolvimentos algébricos. Eu tenho o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tudo isso é igual a 4 vezes x2 menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. PH, de onde você tirou essa expressão? Isso é muito tranquilo. Eu estou desenvolvendo o quadrado de um binômio. Eu faço o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tranks? Tudo em paz? Legal. Eu vou ficar agora com x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso igual a 4x2 menos 240 vezes o valor de x, mais 4 vezes 900, 3.600, mais 4y ao quadrado. O PH, eu estou vendo que a coisa está ficando cada vez pior. Não, eu apenas tomei o 4 e apliquei a distributiva. Por isso que você viu todo mundo dentro dos parênteses sendo multiplicados por 4. E eu agora quero colocar todo mundo do mesmo lado da equação. Na hora que eu pegar o 4x2 menos x2, esse x2 estou passando para o outro lado, vai ficar diminuindo. 4x2 menos x2, eu vou ficar com 3x2. Menos 240x mais 3.600 mais 4y2 menos y2, isso aqui vai ficar com 3y2. Tudo isso vai ficar igual a zero. Tudo beleza? Repara que eu estou fazendo tudo com muita cautela para que você possa entender tudo muito bem cadenciado, tudo muito bem explicado, porque tem questões que são assim. Olha que o enunciado nem é dos maiores, mas o desenvolvimento algébrico, bota isso na sua cabeça. Sinta-se convidado a assistir outros vídeos nossos sobre geometria analítica. Temos uma playlist que fala sobre esse assunto. Você está trabalhando com geometria analítica, em síntese, ela não é difícil. O que é difícil é você algebrizar toda a geometria que você já conhecia. Você sabe a área do círculo, você sabe lidar com quadrados, paralelogramos e etc. Só que agora, colocando todas as figuras amarradas no plano cartesiano, eu sou obrigado a colocar pontos genéricos de coordenadas x e y e começar a equacionar essas situações todas. Eu acho essa matéria uma matéria brilhante, porque a álgebra, ela sustenta, ela respalda tudo que acontece na geometria. Temos vídeos falando sobre essa história, sinta-se mais uma vez convidada a assisti-los todos. Aqui eu tenho todos os termos de fato múltiplos de 3. Eu já vou dividir por 3 e já vou dar uma arrumadinha na nossa conta. Você vai ver, 3x ao quadrado dividido por 3 vai ficar só com x ao quadrado. Menos 240 vezes x dividido por 3, você vai ficar com menos 80 vezes x. Eu vou botar um maisinho aqui e um outro maisinho aqui separado. 3y ao quadrado dividido por 3 vai ficar só y ao quadrado. Isso tudo é igual a 3.600 dividido por 3 vai dar 1.200. Eu vou jogar esse 1.200 para o outro lado, vou ficar com menos 1.200. E aí eu paro. É rapidinho. Não é jabá, é importante para você. Eu paro para chamar a sua atenção quanto aos vídeos que eu ia colocar como card no final dessa nossa aula, né? Além disso, eu vou deixar também na descrição deste vídeo, dessa aula que você está assistindo, os links desses dois vídeos que falam, o primeiro sobre distância entre dois pontos, para você não deixar escapar nada, caso você precise de uma revisão, tá lá. E agora eu estou chegando no momento de falar da equação da circunferência. Então, se você tem alguma dúvida de como devemos tratar a equação da circunferência, equação geral, equação reduzida, você completar os trinômios, você precisa ter uma atitude nesse momento de completar o trinômio quadrado perfeito.
para que você possa passar do formato geral da equação da circunferência, que agora ela já está aqui, para o formato reduzido. O formato reduzido é o formato que é rico em termos de informações gráficas. Eu vou te dar uma palhinha, eu sei que isso não vai nos custar, vai ser um bom investimento, ainda que você acesse a outra aula. Eu estou baseando esse pequeno estudo numa situação como essa. Veja, eu tenho aqui, ó, x mais y ao quadrado. O quadrado de um binômio é igual a quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem, por favor, que essa expressão, ela está quase lá. Eu tenho 2 termos, falta apenas um terceiro termo para que eu possa entender que isso decorreu do quadrado de um binômio como esse. Porque o primeiro termo ao quadrado já apareceu. Isso que você está vendo, menos 80 vezes x, repara, este menos 80, ele é igual a este 2y. O formato algébrico, a organização, as posições, elas são muito importantes nesse momento. Ah, PH, já entendi. Se esse 2y vai ser igual a menos 80, então o meu y vai ser igual a menos 40. Não é fato? Beleza, você acertou. E aí, se eu tenho que fazer o terceiro termo como y ao quadrado, este espacinho ele deve ser completado com menos 40 ao quadrado. Menos 40 ao quadrado, isso é igual a 1.600. Você entendeu como é que é essa manobra algébrica? Olha, se você, lá pelos seus estudos de base, optou por não sacar muito, não estudar muito fatoração e produto notável, é possível que você esteja pagando uma conta alta neste momento nos seus estudos. Mas você não está sozinho nessa. Eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. É só você colocar nos comentários que você precisa de uma aula que fale sobre esses aspectos da tão falada matemática básica, tá? Sinta-se à vontade, por favor, que eu estou aqui para ajudar. Agora que a gente tem o x ao quadrado menos 80x mais 1.600, este 1.600 ele foi somado à esquerda do sinal de igual. Tudo que estava de azul estava perfeitamente equilibrado. O que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro, sob a custa de, não fazendo, você altera a igualdade, você desequilibra a equação. Neste momento, eu vou acabar ficando com x ao quadrado menos 80x mais 1.600, uma expressão que pode ser reduzida a x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso é igual a, executando essa conta, 400, que é o nosso r ao quadrado. Você agora está olhando para a equação reduzida da circunferência. Se você está falando da equação reduzida, na equação reduzida nós reconhecemos as coordenadas do centro, para este caso, 40 e 0. Eu mostro na aula de equação da circunferência alguns casos particulares onde o centro está sobre o eixo horizontal, está sobre o eixo vertical, está sobre a origem do sistema. Você não vai ficar desguarnecido ao olhar essa aula. E se isso aqui representa o r ao quadrado, como você pode ver na fórmula, o nosso raio é igual a 20. Aí, gente, eu passo a entender que aquele ponto P, de fato, ele não era o único ponto do plano cartesiano a ter uma distância em relação a A, ao primeiro foco de incêndio, com o dobro da distância em relação ao outro foco B. Eu preciso considerar uma grande circunferência que tem raio igual a 20 e com coordenadas 40 e 0, então esse aqui é o centro da circunferência. E agora eu faço o desenho para você.
da circunferência que tem centro nesta posição e tem coordenadas, tem raio igual a 20. Pronto. Veja como é que a coisa funciona. Este ponto, ele não era o único de fato. Você percebeu como é que é esse jogo de geometria analítica? Eu agora tenho plena visão de tudo que está acontecendo. Vamos reinterpretar a questão para poder matar no final de tudo o que ele está pedindo? Eu sei que qualquer que fosse o bombeiro, se um camarada só saísse para poder bancar o herói e apagar esses focos de incêndio, ele poderia ter uma ação para lá, uma ação para cá, e a ação dele tinha que ser cuidadosa, cautelosa, já que aquele foco de incêndio ele era muito mais intenso, ele se obrigava a estar a uma distância que fosse o dobro dessa distância para cá. Mas o seu batalhão não vai sair com um único bombeiro, vai sair com uma corporação para poder agir como for possível. Então, se eu tiver ao menos 2 bombeiros, esses 2 bombeiros eles têm que estar em cima desse círculo para manter a segurança, porque aquele foco A de incêndio é um foco mais sinistro. Tudo bem? E aí a pergunta que ele faz todo sentido a partir de agora. Talvez não tivesse feito antes, mas aqui estamos para interpretar e reinterpretar para facilitar tudo para você. Se saem do batalhão 2 bombeiros para poder combater esses focos de incêndio, esses 2 bombeiros eles têm que estar sempre sobre este círculo. Acabamos de definir isso para você. E se esses 2 bombeiros têm que estar sempre sobre esse círculo, eles podem estar em posições diversas. Sobre o círculo eles vão estar seguros, tá? Então pode estar um nessa posição e outro nessa. Vou agora com um barbantinho de novo. Um pode estar aqui e o outro aqui. Um pode estar aqui e o outro nessa posição. Pode estar aqui e o outro nessa posição. Afinal, qual é a maior distância observada para 2 bombeiros quaisquer dentro desse ambiente? Mantida a questão da segurança, que é de estar sobre esse delineamento, essa circunferência. Você só vai ver a maior distância a aparecer como aquela que representa a maior corda do círculo. Ou seja, se os bombeiros estiverem nessas posições, eles vão guardar uma distância máxima, que coincide com o diâmetro. Não está satisfeito? Tu acha que eles têm que estar em outras posições? Tudo bem. Você quer verificar essas distâncias? Pronto. Se os bombeiros estiverem um nessa posição e outro nessa posição, eles também vão estar com o dobro da distância para A em relação a B. Aqui, este dobro da distância também. Assim concluímos por causa da equação. Mas a distância entre 2 bombeiros quaisquer coincide com o diâmetro. Então, essa distância máxima entre 2 bombeiros coincidiria com o diâmetro do círculo, diâmetro da circunferência. Se eu tenho uma circunferência de raio 20, essa distância tem que ser de 40 metros. Eu espero que tenha ficado tudo incrivelmente claro após as nossas conversas, mas se de todo modo você ainda tem alguma dúvida, não se acanhe de colocar nos comentários. Eu vou ter um imenso prazer em responder. É o seu momento print. Beijo grande, galera. Até a próxima.